O Bolsonaro está à beira aí de um golpe. Eu vou detalhar um pouquinho mais como que eu estou vendo esse jogo. Você tem duas disputas aí. Primeiro, como que a gente se livra da praga do Bolsonaro? Daí você tem essa centro-direita que fala, bom, já que o Bolsonaro vai cair, como que a gente se livra do Lula? E você embaralha tudo e bagunça tudo. Então você coloca o Lira. O Bolsonaro entrega o Centrão, entrega o governo para o Centrão. Daí você começa com um jogo malicioso. Não, é o Centrão que vai garantir a democracia em relação aos militares. Gente, você acha que se o Centrão tiver a possibilidade de ser coautor de um golpe, ter o poder absoluto, ele vai abrir mão disso? Santa ingenuidade. Para com isso, gente. Para com essa malandragem. É isso que desmoraliza, digamos aí, essa luta democrática. Né? Supremo, que hoje estamos todos com o Supremo. O que ele fez de manipulação lá atrás, ele tira o Eduardo Cunha 20 dias depois que o Eduardo Cunha dá o golpe. O jogo em relação ao Lula, que o Fux, Barroso, uma coisa indecente. Agora tudo bem, daí você percebe que criou um monstro aí que foi o bolsonarismo. Então todo mundo tem que estar junto em relação ao bolsonarismo. Daí fala, não, mas se o bolsonarismo está contido, está contido. Então é o Centrão que a gente tem que apoiar, porque a gente invoca ameaça militar se invoca para poder votar aí um presidencialismo mitigado, seja lá o que for lá, para impedir que o Lula tenha poderes aí, caso seja eleito. Isso é jogada maliciosa. Então, o que está acontecendo hoje, claramente? O Bolsonaro investe pesadamente contra o Barroso. O que está por trás disso? O primeiro ponto é o seguinte, o Lira, aquele cara que vai garantir a democracia contra os militares e tudo, ele chega, atropela todos os ritos aí, aplica um golpe no Congresso e pega uma matéria que tinha sido rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça e joga para o plenário. É a matéria do voto impresso. Vai colocar nas mãos o combate ao chamado aos problemas eleitorais, tira do Tribunal Eleitoral e passa para a polícia. Você joga toda a eleição, o controle nas mãos das polícias, que são todas ligadas com o Bolsonaro. Você imagina o que o Bolsonaro vai fazer com essas polícias, todas elas, os militantes dele, juntos aí pelo WhatsApp, articulando anulação de urnas em todo o país aí. Onde que tem mais voto ali, vai lá e anula. Como as milícias fazem no Rio de Janeiro. Então, o Lira, ele quer isso aqui, o que eles querem é isso aí. O golpe vai consistir nisso. Em que é o golpe? Você tem as eleições, daí você tenta jogar o voto impresso, coloca as milícias e polícias em todo o país, aí, articulada como um partido político, que é o que ele tenta hoje, tentando anular votos ou criando escândalos em locais onde tiver maior concentração de votos contra ele. É esse o jogo. Bom, onde que entra o TSE? O Bolsonaro, a parte criminal, não vai caminhar. Por que não vai caminhar? Porque depende do Augusto Aras, Procurador-Geral da República, e depende do Congresso. Mas a parte eleitoral depende só do Tribunal Superior Eleitoral. Não entra Ministério Público, não entra PGR, não entra Câmara. Se o Tribunal Superior Eleitoral decretar que a chapa, a eleição está anulada, a chapa está cassada, acaba. Então é esse o medo do Bolsonaro. O que ele quer fazer? Ele começa a confrontar, ofender o Barroso, para tentar criar um fato político e lá na frente se apresentar como uma vítima aí do Barroso para tentar acionar as milícias dele, ou as polícias, ou as Forças Armadas. É esse o golpe. Tem que repensar essa história. O Centrão, se puder dar o golpe, ele dá o golpe. Se tira um Bolsonaro e tudo, ele percebe que o barco está caindo, ele pula fora também, lá na frente. Mas ele já tem um baita de um poder que ele nunca teve. Veja bem, todos os momentos que você enfraqueceu o presidencialismo brasileiro, o Centrão cresceu. O Fernando Henrique, lá atrás, o Collor foi o primeiro. Não atendeu as demandas, dançou. Era muito louco o governo também. Fernando Henrique não atendeu as demandas, ou atendeu pouco. Quando ele se enfraquece em função
em função daquela crise do câmbio, da energia, tudo, ele tem que entregar parte das joias do Tesouro ao Centrão. A quem? Eliseu Padilha, Gedel Vieira de Lima, Eliseu, que está solto, Michel Temer, solto, todo mundo. Viva a Lava Jato, viva a Lava Jato. O Lula, quando se enfraquece no mensalão, a mesma coisa, entrega as joias da coroa para esse pessoal. Então, o jogo consiste nisso. Então, o que diz a legislação eleitoral? Você tinha um receio, um grande receio, se sai o Bolsonaro e entra o Mourão. O Mourão, você anula as eleições, os dois saem. Os dois saem. Estamos caminhando para isso. Está nas mãos do ministro Luiz Felipe Salomão, deve colocar em pauta. Então, você tem uma arma na mão que vai ter que ser exercitada a arma, porque o Bolsonaro não vai parar. Não vai parar. Então, você vai ter, nos próximos dias aí, nós vamos ter os momentos mais tensos aí, a maior ameaça à democracia. E por que tudo isso? Porque não houve justiça de transição.